Eu sou o professor Jefferson da Cruz e da UFAM de Manaus e essa é uma apresentação do projeto do PIBEX Dico Piaçoca, a construção do conhecimento a partir da percepção do ambiente amazônico por estudantes da educação básica. Eu, juntamente com a professora Maria Aldirene, coordenamos esse projeto. Então, como primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre como tudo isso começou, né? A ideia do projeto. Então, eu já estou na universidade há mais de 3 décadas, né? E principalmente aí na década de 2000, que nós passamos a fazer várias excursões pela várzea aqui na região de Manaus, né? Tive uma interrupção quando eu fui para Parintins, né, que eu estive em cargo administrativo na administração do ICSES, né, na direção do ICSES, mas quando eu retornei, nós retomamos essas viagens, né, a partir de 2013 e elas foram intensificadas. São principalmente excursões didáticas e também excursões para iniciação científica, né, para projetos de iniciação científica. Então aqui a gente tem algumas visões do que a gente fazia nessas excursões, né, então os alunos muito entusiasmados com as descobertas aqui pela várzea. Aqui também, junto com o professor Marcelo Gordo, aqui, né, nós fizemos também muitas excursões de biologia de campo, em que os alunos sentiam o gostinho da pesquisa, principalmente nesses ambientes aquáticos. Aqui a gente está vendo a abertura da flor da Vitória Amazônica em tempo real, né? Aqui um exemplo do que acontecia nesses campos, né? Então aqui você veja que está todo mundo reunido, né, olhando para esse pano preto. Mas o que será que a gente tem por trás desse pano preto, né? Então, quando a gente observa aqui, os alunos estavam todos vidrados, acompanhando a abertura da flor da mugubeira, que começa a abrir aí no final da tarde, tá? Então, aqui a gente tem a sequência de fotos que eles fizeram. Então, olha, às 17h17, estava aqui em Botão, né? Aqui começaram a aparecer os primeiros estames, né? A sépala começou a abrir, outras sépalas, pétalas e finalmente os estames liberados. Então, eles ficaram quase que 1 hora aqui acompanhando essa abertura dessa flor que é visitada e polinizada por morcegos. Então, uma outra coisa muito interessante é que os alunos veem todas as dimensões de um trabalho de campo nessas excursões. Então, a gente levava material óptico, aqui eles estão coletando, aqui estão no barco mesmo, já vendo a mini biblioteca que a gente levava, observando as flores, né, fotografando e preparando uma apresentação. E à noite a gente tinha aí um treinamento sobre como se nós estivéssemos na divulgação científica. Então os alunos apresentando dentro do próprio barco, aqui nós professores como se fôssemos uma banca, né? Aqui já numa praia, aqui do Rio Negro, né? Improvisado também um espaço aqui, os alunos apresentando aqui nesse pedaço de grade que tinha nessa praia. Bom, mas essas excursões findaram também com um produto muito interessante, que é um produto de várias décadas de pesquisa científica, não só minha. Eu tenho aí por volta de 30 anos que eu visito a várzea, fotografo a várzea, mas entraram outros pesquisadores, por exemplo, a doutora Maria Tereza Fernandes Piedade, que tem mais de 40 anos trabalhando, Dr. Jung, que foi muito famoso, alemão do Max Planck, pesquisadores mais jovens, mas com uma grande produção, como a Aline Lopes, o Lion, Johan, Florian. Então nós conseguimos produzir esse guia, que era um sonho do grupo, que é um guia de plantas herbáceas aquáticas da várzea amazônica. Então é um livro muito bem ilustrado. Aqui eu coloco, por exemplo, aqui a Vitória Amazônica, né? Então a gente tem desde a planta inteira, detalhes da folha, da morfologia da folha e tal, o ciclo de vida dessa planta, como ela está na seca, na enchente, na cheia, na vazante. Aqui são alguns detalhes, né? Aqui também, aqui o caule subterrâneo que a gente não está habituado a ver. Depois toda a parte
de floração, mudança de cor da flor, as plântulas, a polinização em si, o desenvolvimento das plântulas. Tá? Então, como a Vitória Amazônica, nós trabalhamos com 104 espécies, sendo uma parte da fase seca, quando a várzea seca, e outra parte da fase aquática. E aqui a gente não pode deixar de citar aqui a insubstituível ajuda dos... Desculpa, a gente não pode deixar de citar a insubstituível ajuda dos nossos amigos aí ribeirinhos, né? Então aqui nós estamos aqui no Paraná do Chiborena e o seu Chico e o seu filho estão ajudando a gente. Esse rapaz aqui é o Samuel, que é um aluno do BIBIC da época. Veja que ele mergulhou aqui, retirou essa planta para nós, porque nós precisávamos dessa foto da planta inteira, né? Aí nós colocamos aqui nessa lona no barranco para fotografar, depois ela foi recortada. Então, um trabalho riquíssimo e com essa ajuda. Essa planta depois foi plantada num lago artificial que eu tenho na minha casa. Mas não menos importante que o resultado dessas pesquisas é esse contato com os moradores. Por exemplo, aqui os moradores do flutuante da Dona Felicidade, infelizmente falecida há cerca de 2 anos, né? Isso aqui foi em 2005, mas nós trabalhamos lá até meados de 2019, né? Então, e os seus netos aqui, que hoje já são adultos, a maioria deles já tem seus próprios curumins, e nos ajudaram bastante. Aqui só para a gente ter uma ideia dessa dinâmica da várzea, né? A várzea aqui no Paraná, o flutuante na seca e o flutuante na cheia. Esse flutuante fica aqui próximo a Manaus, a gente atravessa o rio, aqui está o Paraná do Chiborena, e aqui dentro nós temos o lago, fica paralelo ao flutuante, onde nós trabalhamos aqui durante muitos anos, junto com essa família também. Então, grandes lembranças nos vêm aí das excursões de campo, e aí os curumins e os cunhatãs, que hoje são adultos, mas ficavam em volta da gente, com as suas canoinhas, né? Com toda uma curiosidade de saber o que a gente estava fazendo com essas plantas, por que a gente estava trabalhando com essas plantas, e sempre com as suas indagações e mangando da gente também, porque a gente sabia nem sequer remar, né? Então aqui mais algumas visões assim, aqui inclusive ajudando com as fotografias aqui o curumim tirando sarro de mim que eu tinha atolado aqui na várzea para fotografar essa plântula de Vitória Amazônica. Bom, mais ou menos em 2013 a gente viu pela primeira vez aqui um ninho da Jassanã sobre a folha da Vitória Régia, né? A Jassanã, ou também conhecida como piaçoca, junta aqui pedacinhos de plantas aquáticas e aqui na nossa região faz o ninho aqui em cima. Isso aqui é uma imagem de um vídeo que está no YouTube que mostra os filhotinhos, que é bem interessante de vocês observarem. Então, a partir dessa visão, a gente buscou informações na literatura para saber um pouco sobre essa ave, né? E descobrimos, por exemplo, que quem choca os ovos e cuida dos filhotes é o macho da espécie. A fêmea funciona mais como um alarme aí de possíveis invasores, né? Então, surgiu então a ideia de nós utilizarmos essa ave como personagem para narrar as peculiaridades do ciclo de vida das várzeas amazônicas. Então, das plantas, dos animais aquáticos e da própria vida ribeirinha nesses ambientes. E, é claro, com uma linguagem que fosse acessível às crianças. Eu me esqueci de dizer, a professora Maria Aldirene de Souza Cordeiro é professora aí do ICSES. Nós desenvolvemos uma grande amizade já e passamos a fazer algumas coisas juntos já nessa época do ICSES. Então, muito me honra trabalhar com a professora Aldirene. Bom, como é que nós começamos a concepção do livro infantil? Então, nós passamos a elaborar os primeiros rascunhos digitais, brincar de desenhar mesmo, eu chamava, né? E fazendo os textos sem grande compromisso, né? Como uma diversão mesmo. Aqui, por exemplo, tem uma brincadeirinha com texto, né? E os desenhos feitos no PowerPoint mesmo. Os desenhos eram, apesar de simples, eram baseados em imagens reais, né? Dos personagens, da natureza mesmo, né? Inclusive da planta e tal.
Então, nesse contexto, pela primeira vez seria pronunciado o apelido Dico Piaçoca. Então, de onde veio esse apelido? Então, Dico é um diminutivo de Mundico, que seria o nome do pai do personagem, né? Que é um diminutivo de Raimundo, que é muito comum aqui na região amazônica. Tá? Então, é daí que surgiu o nome Dico Piaçoca. Mais ou menos nessa época que eu conheci, eu comecei a falar sobre o Dico para a Aldirene, né? E ela ficou muito entusiasmada e já se colocou dentro da história de elaborar o livro. Então foi muito legal, porque a ideia seria de que esses personagens, não só o Dico, né? Nós haveríamos de dotá-los com características regionais bem fortes, tanto nos hábitos quanto no linguajar típico dos curumins e cunhantãs, caboclos ribeirinhos, o mesmo acontecendo com os personagens a eles relacionados. Então, mais ou menos nessa mesma época, também muito entusiasmada, a Maria Olívia Macalós, que é pedagoga, né, que trabalha com a formação de professores lá no Paraná e que é minha tia, já numa das minhas viagens, se entusiasmou muito com a história do Dico e ficou responsável pela adequação da linguagem também para as séries iniciais. Então, essa adequação ficaria por conta dela e também ajudar na elaboração das atividades para as crianças. Então, só que isso mais ou menos de 2015 a 2020, o sonho ficou aí amadurecendo nas nossas cabeças, mas ficou estacionado, né? A gente não tinha tempo de parar de conversar, mas a gente sabe que em 2020 veio a pandemia e nós passamos a ficar muito em casa, né? Então eu voltei, acordei o Dico, né? E que estava lá, o Dico estava nos arquivos, né, nos arquivos digitais, né, melhorei, passei a estudar técnicas de desenho, digital e tal, e a gente deu uma melhoradinha no Dico e ele acordou muito mais simpático agora e com um ar bem mais interessante, né? Então de lá para cá os desenhos e o roteiro evoluíram muito, a gente criou as várias histórias, basicamente fizemos quase que uma coleção. Então, tanto o desenho dos bichos quanto das plantas, tudo baseado nas plantas reais, né? Então ficaram bem mais interessantes aí com o passar do tempo. Como surgiu o projeto PIBEX, né? Na realidade, nós tivemos aí, começamos a comentar sobre o livro, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar do que está fazendo, né? E conversando com a professora Elisandra, que trabalha nas Ciências Naturais, como professora para Ciências Naturais e Ciências Biológicas, falando sobre o projeto, ela me animou para fazer a proposta para o PIBEX mesmo, né? Então é isso que a gente vai falar agora. Então, o nosso projeto Dico Piaçoca, o título que ficou foi esse, né? A construção do conhecimento a partir da percepção do ambiente amazônico por estudantes da educação básica. Então, antes de publicar as histórias, a gente já teve vontade de trazer o Dico para o contato com as crianças, já que essas crianças já haviam sido parceiras de muitas aventuras do Dico nos trabalhos que a gente fazia na Várzea, né? Então, mas nós pensamos também no ambiente urbano, porque nós não deveríamos deixar de fora o ambiente urbano, já que existe, inclusive dentro das histórias, um momento em que o Dico vem para a cidade acidentalmente. Então, nós trabalharíamos também a questão urbana, né? Mas não só o lado negativo das cidades, principalmente o lado negativo ambiental, mas também a cultura rica da cidade, que ainda resiste aí ao todo concreto e poluição. Então, juntos, tanto os personagens da várzea, né, os ribeirinhos, e os personagens da cidade haveriam de trabalhar junto, né, num feedback sem fim que a gente chamou. Então, as histórias do Dico passaram a sair das páginas digitais, né, para influenciar a percepção das crianças. E essa percepção latente, né, o que as crianças vão perceber, também vai voltar, o que elas vão perceber, ajudadas pelo Dico, vai voltar para o Dico também
influenciando na concretização das histórias também, já que nós vamos trabalhar com coisas mais sólidas e aprender muito mais sobre como pensam essas crianças, como elas se expressam e aí por diante. Então, aqui nós chamamos a atenção, nós devemos considerar aí que cabe que a essência do projeto não é estender algo desde a sede do poder, muitas aspas aí, que seria a universidade e escola, até a sede da ignorância, municípios, comunidades do interior, para salvar com estes saberes que habitam nessa. Então, é exatamente o contrário disso, né? As universidades não são as detentoras do conhecimento, né? As universidades organizam os conhecimentos, geram também, é claro, mas existe todo um conhecimento tradicional passado de pai para filho, para neto, né? Nas comunidades ribeirinhas, influenciados pelas populações indígenas e hoje influenciado também pelas cidades, pelas pessoas que vêm de fora. Então, ao contrário, o que nós queremos é levar os sujeitos a perceberem que o sabem, né? Que já sabem sobre seu ambiente, mas ainda é pouco frente às problemáticas do mundo. E a partir dessa verificação, poderem vir a saber mais. Então, a ideia do projeto é provocar e trazer e despertar, né, mais conhecimento. Isso sinaliza para um movimento didático-pedagógico no qual os sujeitos, em suas experiências sociais, encontram o seu modo de conhecer. Então, nós não vamos impor o nosso modo de conhecer, nós vamos mostrar um pouco do nosso modo, do modo científico, e dialogar com as comunidades, né, para aflorar aí o modo, esse saber tradicional também. Então, dessa forma, um outro olhar, agora o olhar de professor, passou a vislumbrar a possibilidade de desenvolver um material paradidático voltado para o ensino de ciências, a partir do cotidiano vivenciado nessas comunidades de várzea e em contraste com o ambiente urbano. Então, essa é a nossa grande vontade, né, no nosso olhar de professor. Então, por isso que nós escolhemos aí duas escolas ribeirinhas, uma em Iranduba, outra em Parintins, onde já existe de alguma maneira parcerias com a UFAM. E também uma urbana que também já tem essa parceria com a UFAM. O Amazônida não se encontra isolado do mundo atual. Ao contrário, está conectado a ele por meio das redes de comunicação, como internet, televisão e rádio. Internet, a gente sabe que com todos os problemas, mesmo assim é uma realidade, né? A influência e tudo que está disponível na internet de uma forma ou de outra. Então, esses meios de comunicação trazem notícias sobre acontecimentos e conhecimentos produzidos e divulgados amplamente aí, conhecimentos do mundo todo. Além disso, o próprio ambiente onde este Amazônida vive mudou e tem apresentado problemáticas que sugerem a necessidade de se saber mais, tanto no contexto urbanizado quanto no campo ribeirinho. A gente ouve direto falar que o tempo está diferente, as enchentes estão durando mais, secas durando mais, uma porção de eventos acontecendo que precisam ser estudados e verificados, né? Bom, então dessa forma, com esse projeto, espera-se articular ideias, pensamentos e saberes que favoreçam o desenvolvimento, a articulação e o uso do material didático em elaboração nessas localidades. Então o material vai ser gerado, produzido por nós em conjunto, tanto da universidade quanto das escolas ribeirinhas. Então, dessa forma, o objetivo geral do projeto é promover o diálogo entre professores de escolas ribeirinhas e urbanas no estado do Amazonas e atores da universidade durante a produção de material paradidático que enfatize a relação do estudante com o meio em que vive. Os objetivos específicos serão colaborar com o letramento científico de estudantes da educação básica sobre o ecossistema da várzea, realizar formação inicial e continuada de professores com foco na contextualização regional e local e ampliar possibilidades didáticas e pedagógicas com o uso de material paradidático. Então, quem é o público-alvo? Então, professores do ensino fundamental, pré-sondados, essa apresentação tem o objetivo dessa pré-sondagem, e que já tem uma relação de parceria com a equipe do projeto através de estágios curriculares das licenciaturas em Ciências Naturais e Ciências Biológicas, além de estudantes atendidos por esses professores. Então, a gente tem
iniciado esse contato com quem já tem algum projeto com a universidade, mas nada impede que novos professores e novas escolas sejam adicionadas ao projeto. No entanto, na primeira etapa do projeto, haverá um trabalho para atrair mais professores a participarem, como eu disse. Cabe ressaltar as imensas dificuldades que têm sido enfrentadas por ambos durante a pandemia, seja pelos próprios efeitos da doença sobre a população, seja pela falta de infraestrutura das comunidades e, consequentemente, das escolas. Então, a gente tem ciência, né, de que as dificuldades de acesso à internet, principalmente, né, que ficaram muito mais evidentes agora durante a pandemia. Então, serão feitos esforços para contribuir com ferramentas diversas, tanto para o professor quanto para os estudantes, para minimizar esses defeitos. Então, a ideia é de produzir materiais bem diversificados que consigam chegar às escolas, principalmente as escolas ribeirinhas, que são o nosso maior foco. Apesar de a gente já ter vivenciado aqui problemas de conexão, de internet, mesmo nas escolas urbanas de Manaus, que é a capital, né, que deveria ser um pouco melhor, ou poderia ser melhor, né, mas não é. Então, quais são as etapas do projeto? Nós estamos agora na etapa de sondagem, integração da realidade local, que é o que a gente está fazendo com vocês, né, e a partir do questionário que a gente vai distribuir, nós vamos conhecer um pouco sobre a realidade de vocês, e vocês estão conhecendo o projeto. Depois nós faremos o ateliê integrador, já para o próximo ano, então é importante que esse ateliê integrador entre no planejamento das escolas, a pesquisa participante também no próximo ano e a interação e intervenção didática local. Então a ideia é sempre a gente produzir todo esse material em conjunto, né? Nós faremos as provocações, né? Traremos as provocações, vocês também podem trazer provocações e devem trazer, né? E a partir dessas provocações nós vamos gerando material. Então, vou falar um pouquinho mais sobre esse ateliê integrado. Então, o que significa isso, né? Então, é um espaço de diálogo entre os professores do ensino fundamental e médio, atuantes na comunidade local, com os docentes, pesquisadores e acadêmicos das licenciaturas das ciências naturais aí da UFAM. Os encontros serão, no primeiro momento, por meio virtual, né, de acordo com o fio condutor tecido pelos temas, episódios que compõem os capítulos pré-determinados da história original do personagem Dico Piaçoca. Então, as historinhas do Dico vão ser o nosso fio condutor desse ateliê integrado, né? Então, dali que sairão os temas das nossas discussões. E esses temas, eles dizem respeito diretamente ao ciclo das águas da várzea, né? Então, esse ciclo das águas será muito respeitado. Então, nós só faremos atividades relacionadas ao que esteja acontecendo naquele momento na várzea. Então, novamente, serão fomentadas ferramentas adicionais para possibilitar o mesmo espaço dialógico onde houver dificuldade de acesso à internet. Então, quando a gente não conseguir fazer reunião pelo Google Meet, a gente vai produzir vídeos, podcasts e outros materiais, material impresso, o que precisar. A gente quer chegar até vocês e quer que o material de vocês chegue até nós consigamos fazer essa discussão. A ideia é criar um ambiente propício para o estudo crítico das dimensões cultural, técnica, interativa, relacional, conceitual e lógica, a partir da elaboração e análise de situações de ensino e aprendizagem. As atividades serão construídas em parceria com professores durante os ateliês. Bom, então os temas tratados, eu vou selecionar alguns aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente tem em mente, tá? Como eu já falei, sempre em sintonia com o que está acontecendo na várzea. Então a gente tem o primeiro momento, que é o nascimento do Dico, né, e todas as descobertas sobre si mesmo, né, sobre as características da ave, né, sobre o nome, entre outras coisas. O segundo tema é um tema muito significativo para nós, que nós vamos esmiuçar tudo que existe de conhecimento sobre a Vitória Régia, Vitória Amazônica para as ciências, né? Que é essa planta tão simbólica, tão fantástica e infelizmente tão pouco conhecida ainda nos seus detalhes, né? Principalmente pelas novas gerações. Então a gente vai falar desde a germinação até a planta adulta, todas as características dessa planta,
como ela interage com o meio ambiente, como é que ela interage com o ciclo das águas, como é que ela flutua, como que ela é polinizada, né? Como que ela forma as sementes, por que que a flor muda de cor. É um material fantástico que a gente já começou a preparar, inclusive. Depois eu selecionei mais um aqui, é o mundo das águas no sobe e desce, e de repente um voo mais alto. Aqui entra a questão da subida e descida das águas, a gente tem de novo aquela imagem do flutuante da Dona Felicidade, né? Toda essa mudança que ocorre na várzea, principalmente nos picos tanto no pico da cheia quanto no pico mais baixo ali, pico mais baixo que é engraçado, né? Como nas baixas das águas, né? Então, o que que acontece com esse ambiente natural e com esse ambiente das populações ribeirinhas também, tudo que é feito, todas as modificações que ocorrem, tá? E o grande contador de histórias aí vai ser o Uruá, aquele caramujinho da várzea, né? Nós temos aqui também o momento em que o Dico começa a ver aí os pesquisadores rondando a várzea, né? E que é a ideia que as crianças vejam também o que um pesquisador faz com as plantas, com os animais da várzea, quais são os interesses, por que que a gente faz essa ou aquela coisa, um pouco do método científico e tal, é lógico, voltado para a linguagem das crianças, né? Montando pequenos experimentozinhos para que elas mesmas descubram as suas respostas, porque a ideia não é trazer conhecimento pronto, é sempre despertar para que a criança descubra as suas respostas. E aqui é o momento em que o Dico entra na caixa que a gente coleta as plantas e vem parar na cidade. E aqui, então, é o primo da cidade, é diferente. Então, aqui que entra o personagem urbano e toda essa interação do Dico com esse personagem urbano, onde a gente quer trabalhar muito essa interação, porque existe, inclusive, um choque cultural, né? Quando uma criança, um jovem, adolescente do interior vem para a cidade e vice-versa. Então, a ideia nossa é enfatizar o que existe de bacana nos dois lugares, quais são as riquezas dos dois ambientes. Inclusive é onde nós queremos fazer esse diálogo entre essas crianças e os professores também, claro. Tá? Então a gente vai trabalhar um exemplo aqui que é do tema, o episódio 8, que são os visitantes do leva e traz pelos ares, esparramadores da vida vegetal. Então na próxima parte da apresentação nós vamos brincar um pouco com essa imagem desse morcego, né, chegando nessa flor estranha aí, tá? Então essa é um pouco do que eu vou usar como um exemplo do que vai acontecer. Eu não estou me detendo lendo os textos, porque isso será disponibilizado para vocês aí na forma de um PDF, inclusive do projeto. Nessa última etapa da apresentação, nós vamos falar de um exemplo, né, de uma planta da várzea, né, e algumas perguntas que poderiam suscitar a partir dessa planta. E a gente sabe que muitas outras vão surgir. É só uma ideia, né, para vocês terem uma ideia assim, do que a gente pode trabalhar. Mas além dessa planta aqui nós vamos falar, nós já falamos aí da munguba, falamos da Vitória Régia, mas tem o samaúma, temos aí o taxizeiro da várzea, uma infinidade de plantas que vocês conhecem muito bem, e quem não conhece vai passar a conhecer, né, que vivem na várzea amazônica, e os animais que estão relacionados a essas plantas. Então a gente vai trabalhar com um exemplo só para vocês terem uma ideia do que nós estamos pensando. Então, como nós falamos, o tema que a gente vai trabalhar são os visitantes do leva e traz pelos ares, os esparramadores da vida vegetal. Então, as pessoas veem o morcego, já tem logo aquela, ai, morcego, ai, vai chupar meu sangue, ai, é um animal sujo, ai, transmite raiva. E nós sabemos, aí a academia já sabe, que a grande maioria das espécies de morcegos são importantíssimas para a floresta, né? Os morcegos são polinizadores, os morcegos são dispersores de frutos e sementes. Então a gente quer tirar um pouco dessa imagem do morcego. A gente deve ter um personagem aí também de um morceguinho na historinha, né?
Aqui só para falar, essa é uma imagem que foi retirada da internet. Um especialista, que é o Marquinhos, ele me passou essa imagem, né? Coincidentemente, né? Ele me falou dessa imagem e eu estou usando aqui, emprestando essa imagem para nós falarmos aqui. Não é muito fácil você conseguir essa imagem, mas veja que o morcego está introduzindo a língua aqui dentro da flor, né? Mas o que que essa imagem aqui tem a ver com essa outra imagem aqui dos meus cunhados, da Soraya e do Areolino, do Lino, tomando seu tacacazinho na sua cuia, né? Então, a primeira pergunta que pode surgir é exatamente essa. O que está acontecendo aqui? Qual é a relação? Tá? Então, aqui a gente tem a árvore da cuieira, né? Aqui um botãozinho, a flor, né? A flor se abrindo, essa flor abre à noite, opa, né? À noite a gente vai ver que ela tem esse disco bem pronunciado aqui, olha, na base aqui, e aqui a grande produção desse pozinho, tá? O que está acontecendo aqui, né? Então, o exemplo da cuieira. Quando a gente pega a florzinha da cuia, faz um corte nessa partezinha aqui de dentro, que é o ovário, olha o que a gente vê aqui, né? Esse monte de bolinhas aqui e essa massa. Quando você corta um fruto da cuieira, você também vê aqui as sementes e essa massa. Então a ideia é mostrar para os alunos de onde vem a cuia, né? Que vem do ovário da flor da cuieira. E aí, mas o que o morcego tem a ver com isso, né? Tá? Aqui está o disco que produz o néctar. Veja que está até molhadinho aqui, né? Esse disco aqui é esse disco amarelinho. Tá? Então, o morcego é quem traz o pólen. Dentro do pólen está o gameta masculino. Deposita no estigma e aí a gente tem a polinização. Né? Nesse estigma, daí as células masculinas, aí os gametas masculinos vão descer e vão fecundar a oosfera, que é o gameta feminino, formando as sementes e formando também o fruto da cuieira, que é esse aqui. Então, sem morcego, gente, não tem cuia para o tacacá. Tá? Então, essa é a grande questão. Então, aqui nós chamamos da flor ao fruto essa aula. Mas nós teríamos também outras perguntas. Será que existem outras espécies de cuieiras? Alguém já deve ter visto essas cuias bem menorzinhas aqui, que parecem uma gota, né? Será que essa é uma outra espécie ou é só uma variação no formato dos frutos? Aí, será que existem, ainda a mesma pergunta, existem outras espécies de cuieiras? Eu tive a oportunidade de visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aqui a gente está mostrando aqui as palmeirinhas imperiais aqui, né? E lá eu fotografei outra espécie de cuieira com uma flor bem diferente e olha as folhas como são diferentes também. Será que é outra espécie? Será que todos os tipos de cuias são nativas da nossa Amazônia aqui? Ou será que vieram de outras regiões? São todas perguntas que a gente pode fazer só trabalhando com essa espécie. Então a ideia é fornecer subsídios também, a gente trazer informações, né? Tem uma tese de doutorado feita sobre cuieira. Lógico, com toda a linguagem científica. Então a gente vai também esmiuçar esse conhecimento científico para ele vir e se tornar acessível para os professores, para as crianças que não estão habituados, né? E com certeza nós teremos aí outras questões trazidas pelas crianças e pelos professores. Aqui eu coloquei inclusive uma outra aqui, ó. Será que existe alguma diferença significativa na decoração, coloquei aspas aí, né, desses dois grupos de cuias? Então nós temos do lado esquerdo aqui esses desenhos mais florais e do lado direito aqui uns desenhos mais que nos traz logo aí a visão dos povos indígenas, né? Tá? Será que são diferentes? Qual o significado dessa diferença? Ela é importante? Ela deve ser estudada? Tá? Então, nada pode ficar de fora. Então, quais são as técnicas tradicionais para preparar essas cuias? Isso preto aqui é uma tinta artificial? É uma tinta natural? Então, quais materiais são utilizados? Será que existe mais de uma técnica? Essa técnica vem de povos tradicionais?
Tem alguma técnica moderna agora substituindo, infelizmente, essa técnica ou não? Tá? Então, tudo isso são questões que podem ser fomentadas. A ideia do projeto não é trabalhar só com o professor de ciências. Tá? O professor que trabalha mais a parte de história, matemática, acompanhamento dos experimentos. A gente vai ter números, vai ter medidas. Né? Como as crianças vão trabalhar essas medidas, esses números? Como é que eu extraio uma média, por exemplo? Como é que eu posso fazer um gráfico simples? E aí vai. Bom, e a grande questão aqui é a gente tem que acabar com essa história de que santo de casa não faz milagre, né? Principalmente se tratando da várzea, né? A várzea em si já é um milagre, né? De uma explosão de vida fantástica, tanto biologicamente falando, de animais, de plantas, micro-organismos e tal, quanto da riqueza cultural dos povos ribeirinhos que estão ali, né, se mostrando para nós. A gente tem que filtrar só muitas vezes os nossos olhos para que a gente possa enxergar, né? Para quem vive na várzea, talvez já se acostumou que isso já passa despercebido e esqueceu o quão rico isso é. E para quem mora na cidade, cada vez fica mais distante dessa beleza, desse milagre, né? Então é preciso treinar novamente os olhos. Então, o que eu digo, a gente tem que limpar a vista e abrir o coração para trabalhar aí com o nosso ambiente de várzea e no nosso projeto. Então, a equipe interna do projeto, já falei, somos eu, professora Aldirene, professora Elisandra, que é professora aqui da UFAM de Manaus, professora Aldirene de Parintins, do ICSES. Aí nós temos a Raiclícia, que é aluna de Ciências Biológicas, que é bolsista do projeto, que é o único recurso que o projeto tem para uma bolsista. A Camila, a Fabiola, a Yara, a Luciana e o Vladson são alunos voluntários, sendo que apenas a Yara é de Ciências Naturais por enquanto, né? A gente deve a cada semestre, a gente tem novas entradas de alunos e essa composição às vezes vai mudando um pouco. Esses alunos já têm trazido uma contribuição imensa nessas primeiras etapas do projeto aí. Bom, aí da equipe externa nós temos a Maria Olívia da Cruz Macalós, que é pedagoga lá do Paraná, e que é minha tia, né, que está envolvida diretamente com o livro do Dico e também com as atividades, né, com essa formação de professores, nessa mesma linha que nós queremos trabalhar no projeto, que é da produção conjunta do material. O professor Kiandro, que é professor de Ciências e Matemática para o Ensino Fundamental, aqui em Manaus, no Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire. O Kiandro é de Parintins, então também tem todo esse conhecimento de ter morado na várzea, né? Ter morado em Parintins e já tem feito um trabalho com a universidade muito rico, fez mestrado também, além da graduação. E lá da escola do Kiandro nós já tivemos e já temos vários professores interessados em trabalhar com a gente. E estamos divulgando, então essa equipe externa está em construção. Então, venho aqui para essa aventura com o Dico, né? Ele está aqui esperando a gente, ele já acordou, né? Ele quer contar, ele quer descobrir, ele quer viver aventuras com esses curumins e essas cunhantãs aí da várzea, e também os que estão nas cidades maiores, que acabam sendo ribeirinhos também, né? Nós somos ribeirinhos, mesmo morando nas cidades maiores, né? Estamos à beira dos rios aí, só nos esquecemos de olhar para esses rios. Então é isso, gente. Sintam-se convidados e convidadas a participar do nosso projeto. Preencham os nossos questionários, né, para nós termos essa primeira informação básica, né, da realidade em que vocês trabalham, no que vocês já fizeram nessa área ambiental. E vamos construir aí essa história do Dico em conjunto. Tá? Nossas crianças merecem, o nosso meio ambiente merece, né? E nós, como professores, também merecemos trabalhar com uma atividade prazerosa, com atividades prazerosas e que tenham realmente que cheguem aos nossos alunos. Tá? Muito obrigado pela atenção, um abraço para todos e para todas.
tudo bem com vocês? Vim aqui me apresentar, eu sou o Dico Piaçoca. E como meu nome diz, sou um filhote dessa ave que representa tão bem as várzeas da Amazônia. Sou mais conhecido que Farinha, por isso acho que você já deve ter me visto. Ou com um primo meu, voando por aí. Nasci na folha de uma Vitória Régia. No começo era só come e dorme, mas desde curuminzinho fico vendo o sobe e desce das águas. Tanto banzeiro, aqui no lago eu vejo cada coisa acontecer. É tanto bicho e planta diferente que fico agoniado. Por que as águas sobem e descem todo ano? Para onde as plantinhas que eu gosto vão quando esse lago seca? É tanta ideia na minha cabeça que às vezes até bate aquela leseira. Sou muito curioso e não paro de pensar em aventuras com meus amigos e amigas. Agora eu vou apresentar uma delas para vocês. Fala aí, maninha! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raiclícia e sou amiga do Dico. Dico, vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre o nosso lugar, dos nossos costumes e da nossa ciência? Vamos sim, Rai! Eu já moro faz um tempão nesse lago de várzea e nas minhas aventuras já acabo vendo que sabem quase nada sobre onde eu moro, sobre a Vitória Régia, as outras plantas, os bichos. E olha que tudo aqui é tão lindo! Ah, bem, eu já me dei conta disso também. E me veio logo na mente os professores das escolas ribeirinhas. Será que eles podem nos ajudar nessa? E os professores da escola da cidade? Será? Pois é! Por isso que eu, como ave que cuido da minha casa, tô aqui com os amigos da várzea. Porque a gente quer que ela seja muito, mas muito conhecida. Professores, como vocês são importantes nessa minha jornada, que tal a gente se juntar para aprender mais sobre a nossa casa, a Amazônia? Venham com a gente. Nós somos o projeto Dico Piaçoca e viemos convidá-los e convidá-las a juntarem os seus conhecimentos, as suas experiências nesse puxirum de saberes igual a essa explosão de vida que nós temos na várzea. Esse aí é o professor Jefferson, da UFAM. Ele também ama a nossa Amazônia e é apaixonado pela várzea, como eu. Desde 2013 estamos juntos contando histórias sobre este ambiente incrível. E já juntamos muita gente para falar sobre a nossa casa. Bora conversar com seus alunos sobre tudo isso? Isso mesmo, Dico. Faz parte do objetivo do projeto a criação de novos conteúdos com a temática amazônica, especialmente sobre a várzea. O objetivo é que esses conteúdos possam auxiliar os professores do ensino básico, promovendo o diálogo entre professor e aluno e, somando ao conhecimento prévio deles e das comunidades, o conhecimento científico que nós temos sobre o ambiente em que eles vivem. Mas, Rai, explica logo pra gente como isso vai funcionar. Mas olha já, maninho. Pera lá, que eu já vou te explicar. O pessoal do projeto, junto com os professores que toparem essa aventura, irão produzir conteúdos que vão ficar disponíveis nas escolas. O professor, ele pode gerar o seu próprio conteúdo a partir desse material que foi concluído em conjunto, ou ele pode já usar esse material que ficou pronto, instigando seus alunos a buscar mais conhecimento sobre a várzea. Bora se juntar com a gente? Tá aí o zap do nosso projeto. Isso mesmo, Dico. Estamos muito animados para conversar, para esclarecer dúvidas. Você que é do interior, que está preocupado, como que esse conteúdo vai chegar até você, ou então como que o conteúdo que você vai gerar vai chegar até nós. Se você não tem internet, nem na escola, nem na comunidade, não se preocupe que a gente vai pensar em alternativas para que esse conteúdo chegue de alguma maneira até você. O importante é que a gente tenha essa troca. Vem participar dessa aventura junto com a gente, junto com o Dico. Minha gente, ninguém vai ficar de fora. Segue a gente nas redes sociais e fica ligado nos conteúdos que iremos produzir por lá também. Tchau, tchau!